Você já notou como somos treinados quase desde a infância a acreditar que a vida é difícil? Que para obter algo valioso, você deve empurrar, lutar, repetir, se sacrificar. O mesmo pensamento foi transferido para o mundo da quântico manifestação. As pessoas são ensinadas a visualizar com mais força, a repetir afirmações 100 vezes por dia, a perseguir sinais do universo e a trabalhar infinitamente em sua vibração. Mas deixe-me perguntar uma coisa: se a manifestação é verdadeiramente quântica, se está enraizada nas leis que governam a realidade em seu nível mais profundo, por que exigiria exaustão? Por que o universo demandaria complexidade quando seu próprio fundamento é coerência, harmonia e equilíbrio? A maioria das pessoas esquece uma verdade simples: manifestar não é complicado. É tão direto que a mente racional tende a rejeitar, porque o condicionamento interno insiste em dizer: se é simples, não pode ser real. Mas é justamente essa crença que bloqueia a sua transformação. Vamos começar descascando essa ilusão. Imagine um rádio. Para ouvir sua música favorita, você não precisa reconstruir a estação, implorar para a música tocar ou repetir um comando até o sinal chegar. Você simplesmente sintoniza na frequência certa, e a música está instantaneamente lá. A estação estava transmitindo o tempo todo, se você lutou ou não. É exatamente assim que o campo quântico funciona. Todas as realidades possíveis já estão transmitindo. Você não as cria do zero. Você não luta por elas. Você não as persegue. Você sintoniza nelas. E aqui está o ponto-chave: como você aprendeu que os resultados só vêm da luta, acaba ignorando a simplicidade de apenas se sintonizar. Então continua sintonizando estações sem parar, sem nunca descansar o bastante para realmente ouvir a música. A ciência já nos mostrou esse princípio. Na mecânica quântica, o experimento da dupla fenda revelou que a realidade não colapsa na forma até ser observada. Isso significa que a potencialidade está em todos os lugares, sempre. A manifestação não é sobre forçar a realidade à existência. É sobre se alinhar de modo que a realidade não tenha escolha a não ser revelar o resultado que você já está incorporando. No entanto, a maioria das pessoas fica presa na armadilha do excesso de esforço. Elas afirmam, mas com dúvida. Elas visualizam, mas com impaciência. Elas agem, mas por medo. E todo esse ruído envia sinais confusos para o campo. O universo não está confuso. Ele simplesmente espelha de volta exatamente o que você está transmitindo: confusão, dúvida, carência. O problema não é que a manifestação não funciona. O problema é que as pessoas a tornam mais complicada do que realmente é. Aqui está uma história que pode soar familiar. Uma cabeleireira me contou que, por anos, tentou manifestar prosperidade em seu salão de beleza. Ela fez quadros de visão. Escreveu afirmações todos os dias. Preencheu diários com a imagem de um salão cheio de clientes. Visualizou todas as manhãs e todas as noites. Tudo isso parecia certo, mas, ainda assim, nada mudava. Por quê? Porque cada uma dessas ações, mesmo com boa intenção, carregava uma vibração oculta: meu salão ainda está vazio. E quanto mais ela tentava, mais reforçava inconscientemente a sensação de ausência. A mudança aconteceu em um único momento, quando ela simplesmente parou de vibrar a partir da falta. Numa manhã, decidiu agir como se já tivesse conquistado aquilo que desejava. Ela abriu as portas do salão com a confiança de quem já era dona de um espaço movimentado, ajeitou cada detalhe como se clientes estivessem a caminho, e passou o dia inteiro com a postura de quem vivia essa realidade. 2 semanas depois, aconteceu. Clientes novos começaram a aparecer, indicações chegaram de lugares improváveis, e de repente, aquele salão, que antes oscilava entre altos e baixos, começou a ganhar vida. O que mudou não foi o mundo externo de imediato. Foi a vibração dela. Ela deixou de transmitir carência e sintonizou, finalmente, na frequência da abundância. Este é o segredo que a maioria dos professores ignora porque parece simples demais para vender, fácil demais para acreditar. Mas o campo não responde ao esforço. Ele responde à coerência. Coerência significa que seus pensamentos, emoções e corpo estão alinhados na mesma direção. Significa que nenhuma parte de você está contradizendo a outra. Quando você diz eu sou abundante, mas sente ansiedade no peito, seu sinal está fragmentado. Quando você visualiza riqueza mas verifica sua conta bancária com pavor, sua frequência está incoerente. Mas quando você incorpora simplicidade,
Quando você diz, sente e vive como se já fosse verdade, o campo trava sua realidade com precisão. Então, por que as pessoas rejeitam isso? Porque a mente odeia o que não pode controlar. A simplicidade despoja o ego de seu drama. O ego quer sentir que está fazendo, conquistando, trabalhando, lutando. Mas o universo não recompensa ruído. Ele responde à clareza, e a clareza é sempre simples. A ironia é que quanto mais você complica a manifestação, mais você a atrasa. Quanto mais você simplifica, mais rápido ela chega. Seu trabalho não é forçar, mas alinhar, não é perseguir, mas incorporar. E uma vez que você veja como é realmente simples, você nunca mais desperdiçará sua energia em métodos que te mantêm girando na carência. Vamos esclarecer um dos maiores mal-entendidos sobre manifestação quântica. Simplicidade não é preguiça. Quando as pessoas primeiro ouvem que a manifestação é simples, sua mente condicionada traduz como: então você está dizendo que eu deveria apenas sentar no sofá, não fazer nada e esperar que a mágica aconteça. Absolutamente não. Simplicidade não significa ausência de ação. Significa a ação alinhada. Na mecânica quântica, há um princípio de que a energia segue o caminho da menor resistência. Rios não lutam para esculpir seu caminho através de vales. Eletricidade não luta consigo mesma para encontrar um circuito. A luz não argumenta antes de viajar. A energia simplesmente flui onde há abertura, coerência e ressonância. E o mesmo princípio se aplica a você. Seus desejos são energia. Eles já estão codificados no campo quântico. Menos resistência você carrega, mais simples sua vibração. Mais rápido o campo se alinha para refletir sua realidade escolhida. Agora, pense em como a maioria das pessoas abordam seus objetivos. Elas pensam demais. Elas planejam demais. Elas controlam demais. Elas dizem que querem amor, mas então começam a microgerenciar como isso vai chegar. Tem que ser este tipo de pessoa neste tipo de cronograma sob essas circunstâncias exatas. Elas dizem que querem abundância, mas então se inundam de dúvidas. Talvez eu não seja qualificada. Talvez seja tarde demais. Talvez não dure. Isso não é simplicidade. É ruído. E ruído em termos quânticos cria decoerência. Quando partículas estão fora de sincronia, suas ondas se cancelam. O resultado: caos, fragmentação, potencial desperdiçado. Mas quando elas vibram em coerência, elas se amplificam em uma força unificada. É exatamente assim que o alinhamento se sente em sua vida. Não é a ausência de ação, é a precisão da ação. Neville Goddard, um dos maiores professores de manifestação, frequentemente dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Esta é a essência da simplicidade. Quando você já é a pessoa que tem a coisa que deseja, você não precisa mais persegui-la. Sua vibração naturalmente a magnetiza para você. Preguiça espera passivamente, esperando que algo mude. Alinhamento vive a frequência agora, tornando a mudança inevitável. Consegue sentir para onde isso está te levando? Então continua comigo, porque já já você vai perceber que simplicidade não é preguiça, é a frequência mais inteligente que existe. E quando você incorporar isso, manifestar vai deixar de ser esforço e se tornará tão natural quanto respirar. E aqui está onde vem o paradoxo. Frequentemente, quando você está verdadeiramente alinhado, você faz menos. Não porque é preguiçoso, mas porque o esforço desnecessário desaparece. Você não desperdiça energia duvidando, microgerenciando ou ensaiando cenários do pior caso. Você não luta contra o rio. Você flutua com ele. E por causa disso, o que você quer chega mais rápido e com maior facilidade. Deixe-me dar um exemplo. Imagine duas pessoas plantando sementes. A primeira cava furiosamente, rega obsessivamente, verifica todos os dias, desarraiga o solo para ver se está brotando ainda, se estressa sobre se o sol é forte o suficiente. A segunda planta com cuidado, rega gentilmente e então confia na inteligência da natureza para fazer sua parte. Quem você acha que vê seu jardim florescer mais rapidamente? O esforço da primeira pessoa na verdade interrompe o processo, introduzindo estresse onde nenhum é necessário. A segunda se alinha com a ordem natural. Esta é a metáfora para a sua vida. Simplicidade é plantar, alinhar e confiar. Preguiça seria recusar-se a plantar completamente.
Esforço sem alinhamento é cavar o solo repetidas vezes. Mas verdadeiro alinhamento é plantar uma vez sabendo que a colheita é inevitável. Na manifestação quântica, simplicidade não significa não fazer nada. Significa fazer apenas o que importa, apenas o que se alinha, e liberar o resto. Significa perceber que 90% do que você pensa ser necessário na verdade é resistência disfarçada de controle. E aqui está a parte chocante. Quando você simplifica, quando você abandona o ruído, quando você se alinha, o campo faz o trabalho pesado para você. Subitamente, oportunidades aparecem sem luta. Sincronicidades guiam seu caminho. Portas se abrem que seu esforço sozinho nunca poderia ter forçado. É por isso que o alinhamento parece mágica para o mundo exterior. Porque enquanto outros estão se esgotando no ruído, você está fluindo com coerência. Então, deixe-me deixar você com este pensamento. Simplicidade não é preguiça. É maestria. É a arte de se alinhar tão puramente com sua frequência escolhida que a realidade se dobra para encontrá-lo. O universo não presta atenção em quão cansado você está ou quanto você lutou. Ele presta atenção em quão coerente seu sinal é. E quando seu sinal é simples, claro e alinhado, nada pode parar a realidade em que você está sintonizado de alcançá-lo. Pessoas em seus estudos que alcançaram coerência conseguiram mudar sua biologia, curar mais rápido e relatar sincronicidades que desafiaram a lógica. Simplicidade aqui significa que a mente, corpo e emoções não estão mais em conflito. Eles estão dizendo a mesma coisa, transmitindo o mesmo sinal. Quando isso acontece, o campo escuta. Isso não é poesia espiritual. É física mensurável. Então, por que isso é tão difícil de aceitar? Porque a sociedade equipara valor com esforço. Você foi condicionado a acreditar que quanto mais você trabalha, mais você merece. Que sofrimento é igual a valor, que resultados devem causar suor e sacrifício. Mas o quântico não funciona dessa forma. O campo não se importa com quantas horas você sofreu. Ele apenas responde à clareza de sua frequência. E clareza sempre parece simples. É por isso que mestres espirituais através das tradições frequentemente falavam de rendição, silêncio, quietude. Eles não estavam promovendo preguiça. Eles estavam ensinando ressonância. Quando as pessoas ouvem a palavra manifestação, muitas pensam que ela pertence apenas ao reino da espiritualidade ou misticismo. Mas a verdade é que o fundamento da manifestação está profundamente enraizado na ciência da coerência. E coerência não é apenas uma palavra espiritual. É um princípio científico. Na física quântica, coerência descreve a maneira como partículas ou ondas se sincronizam, movendo-se juntas como um sistema unificado. Quando partículas vibram em harmonia, elas amplificam a energia umas das outras e criam resultados poderosos e previsíveis. É isso que torna os lasers tão poderosos. Ondas de luz alinhadas em coerência perfeita podem cortar através do aço, enquanto a mesma luz espalhada incoerentemente se torna nada mais que um brilho fraco. Agora imagine seus pensamentos, emoções e corpo como essas ondas de luz. Se estão espalhados, fragmentados ou em conflito, o sinal que você envia para o campo quântico é fraco e inconsistente. Mas quando estão alinhados, quando sua mente, coração e corpo estão transmitindo a mesma frequência, você gera um campo tipo laser que a realidade não pode ignorar. Isso não é teoria abstrata. Neurociência e psicofisiologia confirmaram que humanos emitem campos eletromagnéticos mensuráveis. O Instituto HeartMath, por exemplo, estudou como o coração produz o campo eletromagnético mais forte no corpo, irradiando vários metros para fora. Quando o coração e o cérebro estão em coerência, significando que seus ritmos estão sincronizados, o corpo não apenas funciona mais eficientemente, mas o sinal eletromagnético que irradia para fora torna-se estável e claro. O Dr. Joe Dispenza mostrou em seus workshops que quando indivíduos alcançam coerência coração-cérebro, suas ondas cerebrais mudam para frequências gama associadas com consciência elevada e aprendizado acelerado, enquanto seus corpos frequentemente mostram sinais de cura rápida. Essas descobertas revelam o que os místicos sempre souberam: coerência dentro se traduz em influência fora. Quanto mais alinhado seu estado interno, mais sem esforço o mundo externo se organiza ao seu redor. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas vive em fragmentação. Elas pensam uma coisa, sentem outra e agem por medo ou hábito. Por exemplo, alguém pode pensar, eu quero abundância,
mas sentir ansiedade constante sobre contas enquanto suas ações são dirigidas pela escassez. Essa incoerência não apenas confunde sua mente, confunde o campo. Na mecânica quântica, isso é como tentar colapsar duas realidades contraditórias ao mesmo tempo. Em vez de amplificar, as formas de onda se cancelam. É por isso que tantas pessoas se sentem presas. Elas estão enviando sinais mistos, pedindo uma realidade enquanto incorporam outra. E porque o campo é neutro, ele simplesmente reflete de volta a vibração dominante, que na maioria dos casos é dúvida, medo ou carência. A ciência da manifestação sem esforço nos ensina que menos é mais, não porque você faz menos, mas porque você se alinha mais. É sobre remover as contradições, as frequências espalhadas, o ruído. Quando seus pensamentos, emoções e corpo se movem na mesma direção, você não está mais dividido contra si mesmo. E o campo quântico responde instantaneamente a essa clareza. Não precisa de anos de esforço ou repetições incontáveis. Não precisa de rituais executados até a exaustão. Precisa de coerência. É por isso que algumas pessoas parecem manifestar instantaneamente. Não é sorte, é física. Seu estado interno é tão coerente, tão alinhado, que o campo não tem opção a não ser refleti-lo de volta. Agora que você entende por que a coerência é a ciência da manifestação, vamos trazê-la para a prática. Porque saber isso conceitualmente é uma coisa, mas incorporá-lo é o que muda linhas do tempo. A maioria das pessoas complica demais a manifestação. Elas empilham técnicas, rituais, visualizações infinitas, mas frequentemente essa própria complexidade as mantém presas. O campo quântico não responde ao ruído. Ele responde à clareza. É por isso que a chave para a manifestação sem esforço não é fazer mais, mas fazer 3 mudanças sutis mas poderosas na maneira como você se relaciona com a realidade. Esses 3 deslocamentos podem soar simples, mas quando praticados com sinceridade, eles colapsam a linha do tempo mais rápido que anos de esforço. Deslocamento 1. Escolha clareza em vez de controle. A maior parte do sofrimento que as pessoas experimentam na manifestação vem da obsessão pelo controle. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Quem vai trazer? Essas perguntas podem parecer práticas, mas na verdade são sinais de dúvida. Na física quântica, o como já está codificado no campo. Cada possibilidade tem um número infinito de caminhos, e seu trabalho não é projetar esses caminhos, mas se alinhar com o próprio resultado. O princípio da incerteza de Heisenberg mostra que quanto mais você tenta fixar o comportamento das partículas, mais você perturba seu estado natural. O mesmo se aplica aos seus desejos. Quanto mais você microgerencia, mais você desestabiliza a coerência que naturalmente os traria para você. Clareza significa manter a visão do que você quer, não como um desejo futuro, mas como uma realidade existente, e então deixar o campo fazer sua parte. O universo é infinitamente mais inteligente que a mente linear. Deslocamento 2. Abandone a linha do tempo. O tempo é uma das maiores ilusões que sabota a manifestação. Quando você diz, eu preciso disso até a próxima semana ou isso deve acontecer até meu aniversário, você está amarrando o infinito a um relógio. Mas o campo quântico não funciona por prazos. Ele funciona por prontidão. Na física, superposição significa que todas as possibilidades existem simultaneamente até colapsarem pela observação. Isso significa que sua realidade desejada já existe. Ela não precisa ser construída, apenas selecionada. A linha do tempo colapsa no momento em que seu estado interno combina com ela, não no momento em que uma data do calendário chega. Os místicos sempre souberam disso. Neville Goddard costumava dizer, assuma o sentimento do desejo realizado. Ele nunca adicionou até sexta-feira. Ele entendia que a manifestação está fora do tempo cronológico. Sua prontidão é o gatilho, não seu cronograma. Abandonar a linha do tempo liberta você da resistência e permite que o campo entregue da maneira mais direta possível. Deslocamento 3. Confie em seu primeiro alinhamento. Aqui está uma das verdades mais ignoradas. A primeira vez que você sentiu a centelha de um desejo, isso foi suficiente. Esse pensamento inicial combinado com emoção enviou um comando quântico completo para o campo. Repetição, embora útil para reprogramar o subconsciente, frequentemente sinaliza dúvida para o quântico. Quando você repete seu pedido 100 vezes, não está amplificando coerência. Você está transmitindo incerteza.
Talvez o campo não me ouviu. Talvez eu precise empurrar mais forte. Mas o quântico sempre ouve o primeiro alinhamento. O desafio não é continuar pedindo. O desafio é permanecer em ressonância com o que você já pediu. Pense em um rádio. Você não continua gritando para a estação tocar a música. Você sintoniza uma vez e continua ouvindo. Se você continuar girando o dial a cada 5 segundos, você perde o sinal. A manifestação é a mesma. Confie que seu primeiro alinhamento foi recebido e gaste sua energia mantendo ressonância, não reenviando o pedido. Esses 3 deslocamentos, clareza sobre controle, atemporalidade sobre prazos e confiança sobre repetição, são a essência de deixar a manifestação ser fácil. E o que é fascinante é como isso espelha o princípio científico da ressonância. Na física, quando 2 sistemas vibram na mesma frequência, eles trocam energia sem esforço. Nenhuma força é necessária. É por isso que uma cantora pode quebrar vidro mantendo uma nota. A coerência entre sua voz e a frequência natural do vidro amplifica até a estrutura colapsar. O mesmo é verdade para você. Quando você para de forçar e começa a ressoar, sua realidade colapsa em alinhamento exatamente tão poderosamente. Aqui está uma verdade que pode dobrar sua mente. A linha do tempo que você deseja não é algo que você está construindo. Ela já existe. Na verdade, você já sintonizou nela muitas vezes. Aqueles momentos fugazes de certeza, aqueles flashes breves onde você sentiu já está feito. O problema é que a maioria das pessoas sai da sintonia tão rapidamente quanto entra. Elas sentem a simplicidade do alinhamento. Então a mente interrompe e diz, não pode ser tão fácil. E naquele exato momento, o sinal é perdido. O campo quântico não retém de você. Ele simplesmente espelha sua vibração em tempo real. A realidade que você quer está esperando, mas ela responde no momento em que você decide permanecer sintonizado. Pense dessa forma. A mecânica quântica nos ensina sobre o multiverso de possibilidades onde cada resultado já existe em superposição. A interpretação de muitos mundos de Hugh Everett propôs que cada escolha colapsa em um universo ramificado. Mas de uma perspectiva espiritual, essa ramificação não está fora de você. Está dentro do seu campo de consciência. Você não está esperando que seu sonho seja criado. Você está simplesmente se alinhando com o ramo onde ele já existe. Neville Goddard chamou isso de viver no fim. Joe Dispenza fala de sintonizar uma nova frequência. O físico David Bohm descreveu a realidade como uma ordem implícita, significando que tudo já está desdobrado, esperando para se desdobrar quando observado com coerência. Palavras diferentes, mesma verdade. Você não está manifestando algo novo. Você está lembrando do que já é verdade. E essa lembrança muda tudo. Porque quando você verdadeiramente aceita que sua linha do tempo já está escolhida, a luta termina. Você para de perguntar quando vai acontecer e em vez disso afirma está acontecendo. Você para de estrategizar infinitas maneiras de chegar lá e em vez disso incorpora a energia de estar lá. Isso não é devaneio passivo. É ressonância ativa. A linha do tempo não requer sua força. Ela requer sua permissão. E permissão vem na forma de rendição. Toda vez que você libera a necessidade de controlar, você se aproxima da frequência de seu eu superior, a versão de você que já mantém a realidade pela qual você anseia. Por que isso funciona tão poderosamente? Porque coerência colapsa probabilidade em realidade. Imagine seu campo de energia como um diapasão. Cada desejo que você já teve é outro diapasão vibrando no quântico. Quando você se alinha, você bate o diapasão de sua linha do tempo desejada, e instantaneamente os dois ressoam. Você não precisa correr por aí batendo em todos os diapasões da sala. Você só precisa manter uma vibração tempo suficiente para a ressonância se construir. Mas a maioria das pessoas desiste depois de alguns segundos de simplicidade. Elas dizem, isso se sente bem, mas não pode ser suficiente. E começam a duvidar, complicar, praticar demais. Naquele momento, elas param de ressoar. O diapasão para de vibrar. A mudança para. Não porque o universo as rejeitou, mas porque elas rejeitaram a simplicidade. E aqui está o que realmente faz a diferença. Quanto mais você permite que as coisas fluam naturalmente, mais rápido elas chegam. Por isso, os místicos sempre ensinaram o desapego, não do desejo em si, mas do controle,
da pressa e do esforço forçado. Você não foi feito para perseguir a realidade como presa. Você foi feito para convidá-la a participar, tornando-se a frequência a qual ela responde. É como gravidade. Você não implora a gravidade para puxar uma maçã da árvore. Você simplesmente espera até que a vibração dentro da fruta combine com a atração da terra, e a maçã caia. Sua manifestação funciona da mesma maneira. A fruta já está pesada de possibilidade. A queda é inevitável uma vez que o alinhamento seja alcançado. Agora pare por um momento. Reflita sobre sua vida. Quantas vezes algo finalmente deu certo apenas depois que você parou de tentar tão intensamente? Isso não é coincidência. É lei quântica. Cada rendição foi uma micromanifestation. Cada momento em que você soltou o controle, o universo teve espaço para entregar. Você nunca foi sortudo, você estava alinhado. E agora que você vê esse padrão, pode escolhê-lo conscientemente. Então deixe-me deixar você com essa verdade. Você não está criando seu futuro. Você está colapsando nele. Cada dúvida que você mantém é um atraso. Cada rendição que você escolhe é uma aceleração quântica. A linha do tempo já está escolhida. A única questão é, você vai continuar vibrando com ela ou vai sair da sintonia? Agora você pode senti-lo, não apenas como uma ideia, mas como uma energia se movendo através de você. Algo clicou, algo mudou. Porque a verdade é que a manifestação quântica nunca foi sobre tentar mais intensamente, perseguir mais rapidamente ou provar-se digno. Sempre foi sobre lembrar. Lembrar que sua realidade desejada não está esperando para ser construída no futuro. Ela já existe agora, bem aqui, vibrando no campo quântico, pacientemente esperando você dizer sim. E quando você o faz, quando você se permite parar de forçar e começar a ressoar, tudo começa a se rearranjar sem esforço. Essa é a simplicidade escondida que a maioria das pessoas nunca acredita. Mas você acredita, porque você não estaria aqui assistindo isso se o campo já não estivesse te chamando para o alinhamento. O universo não recompensa a luta. Não responde a súplicas ou cronogramas ou repetição infinita. Ele responde à coerência. E coerência acontece no momento em que você para de espalhar sua energia em 1000 direções e finalmente incorpora uma verdade. Eu já sou. Essa é a frequência do poder. Essa é a frequência da rendição. E essa é a frequência que colapsa linhas do tempo. Agora mesmo, você não está apenas pensando sobre seu futuro. Você está escolhendo com cada respiração, cada pensamento, cada eu sou que você declara. E a beleza é que você não precisa tentar mais intensamente. Você precisa lembrar mais profundamente. Então permita que esta seja sua ativação. Antes de tudo, escreva nos comentários aquilo que pulsa em seu coração, o desejo mais profundo que você anseia ver se manifestar. Respire profundamente, sinta cada célula do seu corpo se alinhar, feche os olhos se quiser, e em silêncio, sussurre para si mesmo, já está feito. Essa frase, sentida em seu corpo, falada com convicção, torna-se um comando quântico. Você não está mais esperando. Você não está mais torcendo. Você está declarando ressonância. E no momento em que você a declara, você entra nela. Essa é toda a mudança. É por isso que a manifestação se sente tão misteriosa para muitos, porque eles complicam o que foi feito para ser sem esforço. O quântico não precisa do seu esforço. Precisa da sua coerência. E assim chegamos ao final desta ativação. Lembre-se disso, o campo não está testando você. Não está assegurando nada. Ele responde agora a quem você é. Você não precisa esperar. Não precisa perseguir. Só precisa se tornar. E quando você vive dessa forma, a própria vida se transforma em um salto quântico contínuo, momento a momento, realidade por realidade, até perceber que nunca esteve separado do que desejava. Você estava apenas adormecido para isso. E agora você está desperto. Mantenha essa frequência viva. Revisite-a diariamente. Fale a existência e permita que o universo faça o resto, porque tudo que você quer já está em movimento, e está se movendo mais rápido do que você imagina. Obrigado por estar aqui, por permitir que esta experiência tocasse seu interior. Respire, sinta e continue vibrando, sabendo que cada passo seu é um passo na direção daquilo que você já é. Até a próxima jornada.